Fala pessoal, muito bom dia, estamos chegando com o nosso primeiro conteúdo na manhã desta segunda-feira, dia 26 de janeiro. Aqui contigo vamos saber as primeiras, o que é que aconteceu no esporte deste fim de semana e a quinta rodada do Campeonato Maranhense. Para iniciar, mandar um abraço aqui para o Orcemir Furtado, primeiro presidente do Pinheiro Atlético Clube, completou ontem 70 anos. E recebe aqui o nosso abraço, muita saúde. Esteve lá no Nhozinho Santos acompanhando o jogo do Moto e do IAP. E a gente tem um abraço no Orcemir lá na cabine do estádio, cabine Herbert Fontinelli Filho. E Orcemir, tudo de bom para ti, muita saúde, meu amigo. Nos visitou também o Celso Mendonça. Fala, Celso Mendonça, que está sempre interagindo também. Grande abraço, muito obrigado aí, galera, e muitas felicidades. Que seja uma semana abençoada para todos nós. Quinta rodada do Campeonato Maranhense começou no sábado e o Maranhão surpreendeu o Cavalo de Aço lá no Frei Epifânio da Badia com sua torcida vibrante e o Maranhão mandou 1-0 com gol aos 4 minutos do primeiro tempo marcado através do Will. Então o Maranhão pulou para a liderança do Campeonato Maranhense. A rodada de ontem ela aconteceu no Estádio Castelão, no Estádio Nhozinho Santos, e na cidade da Imperatriz, mais uma vez, com o Sampaio Corrêa empatando em 1-1 com o time do Luminense, no Estádio Municipal Nhozinho Santos. O Moto ganhou do IAP de 1-0 e na cidade da Imperatriz, no final do jogo, Netinho marcou 2 vezes para o Tuntum, fazendo 2-0. Quem marcou no estádio Nhozinho Santos para o Moto Clube foi o jogador Jean. E o Moretti acabou empatando para o Sampaio Corrêa de pênalti após Bismarck fazer um belíssimo gol lá no Estádio Castelão. Também o jogo empatado em 1-1. Foi complicado para o time do Sampaio Corrêa esse resultado, porque o time do Sampaio Corrêa despencou na tabela da competição. É o penúltimo colocado. Sampaio, penúltimo colocado, correndo risco de rebaixamento, correndo risco nesse momento de disputar ali aquele playoff para ver quem cai, para ver quem permanece. Hoje o Sampaio estaria nessa condição. Ao meio-dia, às 11h30, nós estaremos trazendo aí a coletiva do treinador do Sampaio Corrêa também. No Estádio Municipal Nhozinho Santos, com a torcida animada, mas o IAP foi quem mandou no jogo. No segundo tempo, o IAP teve um volume de jogo espetacular em cima do Moto, mandou no jogo, buscou o tempo todo o gol de empate. O Moto jogou com linhas baixas, dando a bola para o time do IAP, tentando partir nos contra-ataques. O IAP tentou fazer muitas manobras, mas acontece que o goleiro do Moto defendeu bem, a zaga muito bem postada também, e o time acabou suportando. O time do Moto ainda faltam algumas peças e o técnico ontem estava na arquibancada. Fernando Tonê, que foi anunciado como treinador do Moto Clube de São Luís no domingo, ontem ele estava lá na arquibancada do Nhozinho Santos, foi no vestiário, conversou com os jogadores e vai assumir a partir de hoje o time rubro-negro. Deu uma olhadinha, eu acho que ele deve ter dito o seguinte: presidente, precisamos de muitas peças aqui para fazer com que o Moto seja o Moto, grande Moto, o Moto capaz de encurralar o adversário e não ser encurralado pelo adversário. Mas neste momento de transição, com a saída do Jairo Nascimento, com o técnico interino e agora o novo técnico, então o que a gente pode observar é que as coisas vão andar no time do Moto. Nesse primeiro momento, o que interessava mesmo era o resultado, estar na classificação. E o Moto foi a 9 pontos, estando a 1 ponto do líder Maranhão Atlético Clube. O time do Maranhão é uma vitória muito importante diante do Cavalo de Aço, que caiu também na tabela da competição e está numa situação um tanto quanto delicada no campeonato, e que é um campeonato muito curto, onde já na próxima quarta-feira nós temos mais uma rodada super interessante. O Sampaio Corrêa vai jogar lá na cidade de Tuntum, quarta-feira à tarde, precisando do resultado. O Sampaio precisa do resultado nesses 2 jogos finais para ainda tentar uma classificação a nível de campeonato maranhense.
Eu poderia adiantar aqui para os amigos que o Sampaio precisa muito de um meia atacante. O Sampaio Corrêa precisa muito de uma linha ofensiva. Uma linha ofensiva. Eu não estou falando de um jogador, eu estou falando de uma linha ofensiva. O Sampaio precisa minimamente de 3 jogadores capacitados para colocar a bola para dentro. Do jeito que está, com Carral, ora brilha, ora apaga. Do Emerson Carioca, que marcou apenas um gol na competição. Com o Gabriel Furtado, que pode melhorar, mas ainda deixa a desejar. Pelo lado esquerdo também o Sampaio precisa ter, não é o Adriano ainda, então não é o Danielzinho ainda, por aquilo que nós temos observado no time do Sampaio Corrêa, é preciso contratar minimamente no meio de campo um meia, o cara pensante e uma linha ofensiva. Ou o Sampaio faz isso, ou o Sampaio corre risco de ficar onde está. Porque o Tuntum deu uma recuperada muito boa, uma recuperada muito bacana, depois de empatar com a Imperatriz. E aí, eu diria aos senhores que a filial, porque é o que a gente pode dizer, do Imperatriz, o ITZ, perdendo os jogadores que o Imperatriz emprestou para o ITZ no momento importante da competição. Tirou Ivan Fortuna, tirou o Doda, jogadores importantes para o time do ITZ. O que é que o ITZ vai fazer? Perdendo jogadores, não tem peça de reposição. Vai fazer alguma coisa ainda nesse campeonato? Poderia ter feito ontem jogando em casa, porque vai ainda sair, e o último compromisso dos 2 que faltam, um será diante do Sampaio Corrêa Futebol Clube aqui em São Luís. Então a vida do ITZ não é fácil não, mas o Sampaio precisa melhorar muito. O Maranhão praticamente encaminhou a sua classificação, o Motoclube também, faltando ainda 2 rodadas. O time do Moto vai enfrentar o Imperatriz tem essa missão contra o Moto aqui em São Luís, na próxima quarta-feira no Estádio Castelão. O time do Maranhão Atlético, o Maranhão joga contra o IAP na quarta-feira no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Na verdade, joga no dia 28, né? É dia 28, é quarta-feira mesmo, contra o IAP, e joga a última partida contra o Luminense, também como mandante, o time do Maranhão Atlético Clube. Então, tá aí a federação com esses 2 jogos em casa, dos 2 representantes, né? E aí teremos mais o Sampaio Corrêa jogando fora. E o último compromisso que nós vamos ter nessa rodada, o IAP vai jogar fora, não joga em casa, nesta quarta-feira também, diante do Maranhão. É o que a gente falou, né? O IAP vai ser o mandante contra o Maranhão Atlético Clube. O Luminense vai jogar contra o ITZ na quarta-feira, jogando lá em Imperatriz. O ITZ joga mais esse jogo lá, não vai jogar aqui em São Luís, joga lá contra o Luminense. Então, rodada do Campeonato Maranhense. O Campeonato Maranhense, nesse momento, está numa situação delicada. Sampaio Corrêa, ITZ e Imperatriz, né? Estão numa situação muito delicada. Vamos apresentar, então, a classificação do Campeonato Maranhense para você, que nos acompanha aqui no canal Léo Costa Narrador. Vamos lá. Campeonato Maranhense, próxima rodada completa aqui para você. Vou colocar na telinha aqui para a gente ir junto nessa. Aqui está, galera. Vamos lá. Então, só confirmando a rodada. Imperatriz 0, Maranhão 1 no sábado. Domingo, Sampaio 1, Luminense 1. IAP 0, Motoclube 1. E TZ 0, Tuntum 2. Gol de Neto. Maranhão lidera com 10 pontos. Seguido do Moto com 9. Terceiro, o IAP com 7. Quarto, Tuntum com 7. Quinto, Luminense com 7. Sexto, Sampaio Corrêa com 7. Aqui é a escadinha, né? A escadinha. Agora, a distância do Sampaio para o segundo colocado é de 2 pontos. Assim também como o IAP, Tuntum e Luminense. E para o líder, 3 pontos. Então, 2 rodadas, pode ser que o Sampaio consiga esses dois resultados positivos. O jogo difícil, verdadeiramente, é contra o time do Tuntum, nesta próxima quarta-feira à tarde, lá no estádio Rafael Seabra. Na penúltima colocação está o time do Imperatriz. Na verdade, eu falei o Sampaio Corrêa, nesse momento estaria disputando ali. Sim, porque é o 6º e o 7º, né? Que disputa uma vaga para não cair. Então, é isso aí, a informação. O 7º é o Imperatriz com 5.
E o oitavo é o ITZ com apenas 1 ponto. O ITZ não deve respirar, deve amargar mais uma vez o rebaixamento, deve voltar para a Série B do campeonato maranhense, né? Na verdade, o ITZ volta para a Série B. Disputou a Série B, voltou, conseguiu vir para a Série A e agora pode fazer o caminho de volta para a Série B do ano que vem. Então, esse é o campeonato. A sexta rodada, ela vai começar logo na próxima quarta-feira, que é aquilo que eu falei ainda há pouquinho. Tum-Tum e Sampaio Corrêa. O jogo está programado para o Rafael Seabra, 19 horas. Não creio que seja 19 horas. Esse jogo deve ser mais cedo, deve ser lá por volta das 5 horas da tarde. Não creio na iluminação boa lá do Rafael Seabra. Eu acho que não tem. Não tem. Então, a federação tem que ir. O Sampaio Corrêa Futebol Clube, não sei se o Sampaio também pediu devido ao calor, mas não creio também que seja isso. O importante é ver a iluminação do estádio. ITZ e Luminense, 19 horas e 30 minutos, jogando lá no Fred Fane da Badia. Motoclube, às 19h30, jogando no Castelão. E no Nilzinho Santos, o IAP, diante do Maranhão Atlético Clube. Essa sexta rodada do Campeonato Maranhense de Futebol. Hoje será apresentado o técnico do Motoclube Tonê para os jogadores de uma forma oficial lá no CT do Paraná e já iniciando os trabalhos, porque não tem tempo, não vai ser também um trabalho porque o time jogou ontem, apenas os que não atuaram vão ter um trabalho mais forte, mas já sob a observação do novo treinador, que não tem tempo porque folga na segunda, terça-feira faz um trabalho pouco, né, bem leve, na quarta-feira já vai a campo para pegar o Imperatriz, vem desesperado, vem babando, com apenas 5 pontos, querendo chegar a 8, aí para ver o que acontece na rodada final do campeonato, mas está numa situação muitíssimo delicada o time do Imperatriz. Galera, os jogos que aconteceram no país do futebol neste fim de semana, nesse domingo, vamos dar uma olhadinha então aqui nos jogos. Aqui está, os jogos do fim de semana. Tivemos Campeonato Paulista, Santos e Bragantino 0-0 no domingo, Capivariano 1, Primavera 2, Novo Horizontino 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Velo Clube 0, Corinthians 1, Campeonato Carioca, Fluminense 2, Flamengo 1, todo poderoso perdeu, Boa Vista 0, Vasco da Gama 3, Campeonato Gaúcho Juventude 3, Mossum 0, Internacional 4-2 no Grêmio, Copa São Paulo, Cruzeiro 2-1 no São Paulo, Cruzeiro campeão da Copinha e com autoridade, ganhou os 9 jogos disputados na Copinha, ganhou a todos, então ganhou com muita qualidade e sem nenhuma contestação. Campeonato Mineiro, Atlético 2, Cruzeiro 1, olha o Tite perdendo de novo. Atlético Clube 1, Betim 1, Tombense 2, Democrata de Governador Valadares 0. Campeonato Baiano, Vitória 0, Bahia 1. Campeonato Catarinense, Criciúma 3-3 com Brusque. Chapecoense meia dúzia, Joinville 0. Santa Catarina 3, Avaí 1. Figueirense 1, Camboriú 1, Barra 5, Concórdia 1. Carlos Renault 2, Marcílio Dias 4. Campeonato Goiano, Inhumas 2, Centro-Oeste 2. Aparecidense 4, Goiatuba 1, Vila Nova 1, Atlético Goianiense 2, Anápolis 2, Craque 0. No Pernambucano, Maguari 3, Decisão 4, Retro 1, Jaguar 1, Santa Cruz 0, Náutico 4. Campeonato Maranhense, Sampaio 1, Luminense 1. Isso aqui derrubou gente pra caramba nas betes, hein? IAP 0, Motoclube 1, ITZ 0, Tum-Tum 2. Campeonato Paraense, Cametá 0, Castanhal 0, Paysandu 2, São Raimundo 0, Águia de Marabá 2, Santa Rosa 0. Campeonato Potiguar, Clube Laguna 5, Globo 1, Santa Cruz 1, QFC 4, Potiguar 2 e Potiguar 0, Potiguar de Mossoró, né? Campeonato Alagoano, Coruripe 1, Penedense 1, CSE 1, Asa 2. Campeonato Brasiliense, Sobradinho 2, Aruque 1. Brasiliense 1, Gama 2, Brasília 1, Ceilândia 2. Campeonato Mato Grossense, misto 0-0 com Operário. Operário de Várzea Grande 3-1 na Nova Mutum. Primavera 0-0 com Luverdense. Campeonato Paraibano, Pombal 2-2 com o Campinense. Nacional de Patos 4-4 com Confiança da Paraíba. 13-1, Atlético Cajazeirense
2. Campeonato Piauiense Atlético 3, Coriçaba 0. No Sergipano, Guarani 0, América 0. Dourense 1, Lagarto 5, Itabaiana 2, Desportiva Aracaju 1. No Amazonense, São Raimundo 0, Parintins 3. No Capixaba, Rio Branco de Venda Nova 0-0 com Forte. Serra 3, Capixaba 0. No Rondoniense, Ji-Paraná 1, Porto Velho 0. Rondoniense 3, Barcelona 2. No Paulista 2, Ituano 2, São Bento 1. Campeonato Paulista 3, Francana 0, Catanduva 1. E aí vem Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid 3-0 no Mallorca, Barcelona 3-0 no Real Oviedo, Real Sociedad 3-1 no Celta de Vigo, Desportivo Alavés 2-1 no Real Betis. E aí o Campeonato Internacional, seguindo aqui com os jogos, né? Com o Campeonato Italiano, Campeonato Francês, jogos aqui sem resultado, mas aqui são os jogos, os campeonatos. Agora vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Carioca. A classificação para você entender, tá bom? Os jogos que aconteceram, vamos lá, na quarta rodada. O Flamengo se complicou ao perder. O Flamengo corre o risco até de rebaixamento do Campeonato Carioca. Botafogo 2, Bangu 0, Fluminense 2, Flamengo 1, Boa Vista 0, Vasco da Gama 3. Para hoje tem Madureira e Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda. Tem o Macaé jogando com o Sampaio Correia, tá? E para o Flamengo falta só um jogo ainda. Vamos lá, na tabela de classificação do Grupo A. Fluminense lidera com 9 pontos, segundo o Vasco com 7. Terceiro, Volta Redonda com meia dúzia. Quarto, Bangu também meia dúzia. Aí vem Sampaio Correia com 3 e Portuguesa com 1 ponto. No grupo B, líder Botafogo com 9, segundo Madureira com 6, terceiro Boa Vista com 6, quarto Nova Iguaçu com 4, quinto Flamengo com 4 na zona de rebaixamento e em sexto Maricá também com 3 pontos. Esse é o Campeonato Carioca, hein, galera? Tá fácil não, a vida do Mengão, isso. Pois é, ficamos por aqui nesse momento, daqui a pouco eu te convido, 11 horas e 30 minutos, noticiário completo de Sampaio, Moto, Maranhão, Atlético Clube, campeonato completo do estadual. Nós vamos trazer esse panorama para você, probabilidade de classificação e também descenso. Então, o nosso encontro está marcado daqui a pouquinho. Deus abençoe a todos, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante. Se você puder doar algum valor para nós, será muito bem-vindo, tá? Então, a gente agradece muito aqui, vamos ajudar a manter esse canal no ar. Obrigado pela sua companhia, uma excelente semana e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal, aqui em São Luís.